Agora tô judiando, tô. Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Fala galera, aqui é o Careca Show da Química para nossa segunda aula dessa ainda sobre o módulo de princípios dentro da química orgânica. O que você precisa lembrar é que a química no nosso curso é dividida de 3 maneiras, onde a gente tem o primeiro módulo, que é o módulo do primeiro ano, Química Geral e Inorgânica, o módulo 2, que é o módulo de Físico-Química do segundo ano, e esse que é o nosso terceiro módulo, que é o módulo de Química Orgânica. Dentro do terceiro módulo, do módulo de Química Orgânica, nós estamos ainda dentro dos princípios e essa é a nossa aula 2. Beleza? Então, se liga aí, Careca Show da Química. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Galera, rapidinho nessa aula, o que a gente precisa falar? A gente precisa falar de 2 pontos. Ficou faltando a classificação da cadeia carbônica entre alifáticos e aromáticos. Nós vamos fazer isso hoje com a ajuda de Jades e Jadson, beleza? E depois disso nós vamos falar de outras representações da cadeia carbônica, como a forma condensada e a forma que se expressa na linha de ligação, para que você lá no final não fique perdido nas estruturas orgânicas quando aparecerem não só nos exercícios de química, como nos exercícios de biologia, beleza? Então fica esperto aí e acompanha! Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me Fala viu. galera, então vamos lá. Ficou faltando na última aula nossa a gente classificar a cadeia carbônica como uma cadeia alifática ou como uma cadeia aromática, não foi isso? Então tá aqui, professor. Hoje nós vamos aprender a diferença entre cadeia alifática da cadeia aromática, tranquilo? O aluno me pergunta, professor, o que é a cadeia alifática? Eu costumo dizer, a cadeia alifática é a cadeia que não é a cadeia aromática. Oh, assim você não ajuda, né, careca? Pois bem, galera, a cadeia aromática é a cadeia que não é alifática. Tranquilo até aí? Puta que o pariu, careca, assim você me complica. Galera, rapidinho aqui para que você entenda de uma maneira mais tranquila, eu costumo dizer o seguinte: pensa que cadeia aromática vai ser aquela cadeia, você vai classificar a cadeia aromática dentro da química orgânica como aquela cadeia que vai apresentar benzeno, certo? E aqui a gente tem uma matéria nova, que a gente tem um ponto novo da aula, porque até então você não foi apresentado ao benzeno. Muito prazer, esse é o benzeno. O que é o benzeno, professor? O benzeno é uma estrutura química que foi descoberta, na verdade, foi interpretada por um químico chamado Kekulé. Esse químico, Kekulé, certo? Há muito tempo atrás, tentando desvendar a questão de comprimentos de ligação dentro da química orgânica, segundo a história, ele dormiu, sonhou com uma corda mordendo o próprio rabo e quando ele acordou ele tentou dar uma explicação para certos tipos de compostos. Essas explicações depois futuramente foram provadas com experiências científicas e Kekulé levou todo o mérito por ter descoberto essa estrutura do benzeno. O que é o benzeno? Galera, benzeno é uma estrutura com 6 carbonos, uma estrutura hexagonal com 6 carbonos. Cada pontinha aqui eu vou botar como se fosse um carbono, certo? E dentro dessa estrutura de cadeia fechada com 6 carbonos, professor, você tem 3 ligações duplas. Observe aqui, uma ligação dupla, 2 ligações duplas, 3 ligações duplas, certo? Você deve lembrar da primeira aula que se tem ligação dupla, a gente tem elétrons pi. Maravilha? Essas ligações duplas, de acordo com o Kekulé e depois foi provado, elas ficam alternando, ou seja, elas ficam girando dentro dessa estrutura fechada de carbono. E galera, isso traz uma característica muito especial para o benzeno, certo? Aqui é a mesma coisa, ele pode aparecer em pé ou ele pode aparecer deitado. Olha só, elétron pi, passa para cá. Esse movimento alternado, esse movimento de giro de elétrons, professor, vai acontecer sempre, o que dá essa característica de ressonância para o benzeno. Essas ligações duplas, professor, são chamadas de ligações duplas alternadas conjugadas, certo? E vai aparecer no próximo exercício que nós vamos resolver na sequência aí, tranquilo? Se você não entendeu nada sobre o benzeno, galera, aparece aí rapidinho, vai aparecer na sua tela rapidinho aí, Jades e vai te ajudar aí a entender um pouquinho mais sobre o benzeno. Agora tô judiando, tô. Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Agora que
você escutou aí um pouquinho de Jadson e Jadson, vai ficar mais fácil para você entender aqui com Careca. Presta atenção. Agora é alifático, agora é aromático. Quero te ver sofrendo com o benzeno. Quero te ver conhecer daqui a pouco o naftaleno. Ficou ridículo, mas você não esquece mais o Careca dançando aqui, beleza? Professor, o que eu quero te apresentar é o seguinte. O benzeno ele pode aparecer de outras formas. No exercício ele pode aparecer assim, com essa bolinha, ou deitado assim com essa bolinha, que é a mesma coisa, professor, que essa representação aqui. É os elétrons π sempre girando em movimento. Esse é o benzeno. Elétrons π sempre girando em movimento. Agora você não tá mais louco, tá sabendo, tá todo orientado, sabendo o que tá fazendo. Tarantam. Mas segue aí, professor. A gente finaliza então essa primeira parte aqui da aula, aprendendo a diferença entre cadeia alifática e cadeia aromática. Eu vou agora botar uns exemplos no quadro de cadeias aromáticas e alifáticas e vou falar um pouquinho das subclassificações das cadeias alifáticas, tranquilo para você. Esse é o benzeno. Elétrons π sempre girando em movimento. Vamos lá, galera. Agora olha só, ao som de Jadson e Jadson. Agora é alifático. Agora é aromático. Professor, agora no aromático você sabe que cadeias aromáticas são cadeias que sempre vão aparecer o anel benzênico. O elemento benzeno descoberto por Kekulé lá no passado, beleza? O que você precisa saber é que esse benzeno ele pode ser classificado de uma maneira muito tranquila, tá? Como cadeias mononucleadas, a gente precisa entender que toda vez que aparece o prefixo mono significa um. Em comparação às cadeias polinucleadas, onde você vai ter 2 ou mais núcleos de benzeno. Rapidinho, coloquei um exemplo para você aqui, ó. Aqui a gente tem um benzeno normal, certo? De cadeia mononucleada. Enquanto que aqui do lado a gente tem 2 núcleos de benzeno, certo? Uma cadeia polinucleada, certo? Nesse caso aqui, professor, a gente tem o naftaleno, que você conhece comercialmente como naftalina, que a mamãe joga lá dentro do armário para matar a baratinha, certo? Para matar não, né? Para espantar a baratinha, né? Então, como diz Jadson e Jadson, né? Agora é aromático, agora é alifático. Quero te ver sabendo quem é o benzeno. Agora você sabe que é o naftaleno. Maravilha. Professor, uma outra classificação aqui rapidinha. Seriam cadeias condensadas e cadeias isoladas de benzeno. Cadeias condensadas é como é o naftaleno aqui que a gente acabou de ver. Quando você pega as cadeias e junta 2 benzenos aqui, você tem uma cadeia condensada, certo? Cadeia isolada seria mais ou menos você desenhar... vou tentar desenhar para você aqui núcleos de benzeno que ficariam isolados. Rapidinho aqui, tirando da cabeça, rapidinho aqui, você teria, por exemplo, CH2. Você tem aqui uma estrutura de benzeno. E aqui para o lado, você teria... outra estrutura de benzeno. Aqui a gente teria um exemplo de cadeia isoladas de benzeno, beleza? Enquanto que aqui a gente tem condensada. A dúvida é, professor, se tem benzeno, é aromático. Se não tem benzeno, a cadeia é classificada como alifática, certo? E você tem as outras classificações, aberta, fechada, homo, hétero, cadeia normal, cadeia ramificada, enfim, linear, tudo isso a gente discutiu nas aulas passadas, na aula passada, melhor dizendo, beleza? Então, só para não ficar dúvida, mais um exemplo aqui de cadeia alifática, só para você entender, um exemplo tranquilo seria CH4, depois aqui um outro exemplo, CH2 dupla CH2, você teria aqui um exemplo fechado aqui, muito parecido com benzeno, mas não é uma cadeia fechada, tudo aqui a gente tem exemplos de cadeias alifática, certo? Galera, aqui a gente termina a primeira parte dessa aula, classificação de cadeias carbônicas, e na sequência nós vamos aprender mais sobre a representação da cadeia carbônica e as suas formas que elas podem aparecer nos exercícios. Valeu? Careca show da química! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Ai, papai me dê! Taca ali pau nesse carrinho, vamos seguir lá, gurizada. Agora, o que nós vamos falar aqui nessa parte da aula, professor? Nessa aula 2 de princípios ainda. Nós vamos falar sobre as formas de representação da cadeia carbônica. Você precisa entender como que a cadeia carbônica vai aparecer nos exercícios aí para você saber lidar com ela e para você não se perder, não se assustar na hora de fazer os exercícios. Professor, existem várias formas de representar a cadeia carbônica. O que a gente está vendo aqui? Olha só, primeiro, que o carbono sempre irá fazer 4 ligações. Isso você já aprendeu na aula passada, ok? Professor, outras propriedades do carbono são interessantes, além de ele ser tetravalente, né? Você precisa lembrar que se ele só fizer linha aqui, só ligação em linha, esse carbono é
saturação. Galera, essa química é facinha. Se você não entendeu até agora aqui as propriedades do carbono, segue o Lobé aí que vai te dar uma mão a você nunca mais esquecer. Tá rodada, ainda paga de gatinha. Você já perdeu a linha, não existe solução. Tá rodada, tá pisada, ainda vem se oferecer. Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. Esquecer que o carbono irá fazer sempre suas 4 ligações. Deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Tá rodada, tá pisada, essa química tá facinha. Se o carbono só tem linha, então é saturação. Tá rodada, tá pisada, só não vá se esquecer que o carbono sempre irá fazer as suas 4 ligações. Isso aqui é princípio básico que você tem que saber até aqui, beleza? Na sequência, o que você precisa aprender? Que o carbono ele pode ser representado assim, com as suas ligações no plano, planificadas, todas elas expostas, ou elas podem aparecer de maneira condensada. O que eu quero que você observe aqui, professor? Ó, aqui nesse carbono você tem 3 hidrogênios. 1, 2, 3, certo? Olha só, os 3 hidrogênios estão aqui no carbono de maneira condensada. E a ligação entre carbono e carbono, ela aparece aqui, ó. Maravilha. O outro carbono, os 3 hidrogênios. O outro carbono, os 3 hidrogênios. Ele ainda pode aparecer de maneira mais condensada. Se você pegar esses 2 carbonos aqui e juntar, professor, C2. Se você juntar os 3 hidrogênios, H6. Isso aqui, professor, também é conhecido nos exercícios como fórmula molecular, ok? Fórmula molecular, hashtag fica a dica aí. Beleza, professor? Olha só, novamente aqui você tem uma dupla ligação, já não é saturação. Aqui no caso a gente tem uma insaturação, certo? 2 carbonos, desculpa, um carbono com 2 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, sempre são as 4 ligações. Tá aqui carbono, carbono, sempre fazendo 4 ligações, tá aqui na fórmula no plano. Aqui a gente já começa a ver a condensação, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios, a dupla aqui, acompanha, a dupla aqui, certo? Carbono aqui, hidrogênio aqui, carbono aqui com seus 3 hidrogênios, carbono com seus 3 hidrogênios. Acompanhe que isso é aula de cursinho, não entendeu? Pausa esse vídeo, copia, depois você assiste a explicação, diria o Bozo, tá ok? Beleza, professor? Seguindo aqui, a gente tem de novo a nossa fórmula molecular. Fórmula molecular. Onde o que, professor? Eu estou juntando todos os carbonos C3 e todos os hidrogênios H6. Tranquilo? Joia? Maravilha. Professor, nos exercícios a gente vai praticando, mas isso a gente começa a interpretar. No próximo vídeo agora, professor, já está até escrito aqui, eu vou deixar você dar um print. Nós vamos falar da forma de representação, que é a famosa linha de ligação, onde você tem que entender passo a passo quantos carbonos, quantos hidrogênios e principalmente os outros elementos e as ligações ocultas na ligação da cadeia carbônica. Precisa saber, senão vai travar nos exercícios, tranquilo? Vamos lá! Então vai lá, galera, estamos aqui com a nossa sequência, nossas aulas de química, finalizando aqui, professor, essa nossa segunda aula de química, certo? Galera, aqui eu estou colocando para você a forma de representação de linha de ligação para você entender. Tá do lado aqui, pausa o vídeo para você tirar um print, maravilha? Pronto, já printou, lindo, copia no seu caderno. Tem alguns pontos interessantes a gente entender na forma de linha de ligação, professor. Ponto a ponto você vai entender, olha só. Cada vértice vai ser um carbono. Cada vértice você terá um carbono, tranquilo? Então acompanha aqui, professor, olha só. Nesse primeiro caso aqui, que é essa mesma estrutura aqui, essa mesma fórmula mínima. Como é que eu sei que tem 4 carbonos aqui, professor? Cada vértice é um carbono, vai lá. 1, 2, 3, 4 carbonos. Olha aqui, 4 carbonos, professor, olha só, cada vértice é um carbono. 1, 2, 3, 4. Tá ok? Professor, aqui, 3 carbonos só agora. 1, 2, 3. Esse é o primeiro passo, entender que cada vértice é um carbono, beleza, professor? O segundo passo é você entender que as conexões são as ligações. Cada pauzinho, cada stick representa a ligação química. Então, olha aqui,
stick simples, simples e simples, ou seja, essa estrutura só tem carbono com ligação simples. Se o carbono só tem linha, então é saturação. Professor, carbono de cadeia saturada aqui, certo? Já aqui você vê o antônimo, né? Você vê aqui, professor, uma ligação dupla, certo? Ligação simples, ligação dupla, ligação simples, você consegue interpretar as ligações, certo? E aqui é aquela pegadinha, né, professor? A gente tem uma dupla aqui, o carbono é insaturado, mas a cadeia carbônica é saturada. Lembra do macete da primeira aula? Na ponta não conta, na ponta não conta. Então essa cadeia aqui, ela é saturada, apesar do carbono ser insaturado. Professor, aprendeu que as conexões são ligações? O que você precisa aprender de uma maneira muito tranquila é que o nitrogênio e o oxigênio, assim como o enxofre e o fósforo, você vai ver nos exercícios da apostila, eles sempre vão estar representados. Nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre vão sempre estar representados, beleza? O grande problema está no hidrogênio. O hidrogênio, professor, ai pai, para! O hidrogênio, professor, ele sempre está subentendido, ele está oculto. Você vai ter que interpretar quantos hidrogênios tem em cada estrutura, certo? Professor, como é que eu sei que tem 10 hidrogênios nessa estrutura aqui, careca? De uma maneira muito simples. O carbono sempre irá fazer 4 ligações. O carbono sempre irá fazer 4 ligações. O carbono sempre irá fazer 4 ligações, maravilha, isso você não esquece mais, né? Esquece a data de aniversário, mas não esquece que o carbono irá fazer sempre suas 4 ligações, maravilha. Professor, acompanha aqui, quantos carbonos eu tenho aqui? Um carbono. Eu tenho um carbono aqui e ele está fazendo uma ligação. Mas ele precisa fazer 4, professor, isso aqui já tem uma, então você tem 2, 3, 4 ligações, ou seja, você vai completar com hidrogênio as ligações que faltam para o carbono. Observe que esse carbono aqui, professor, já faz 2 ligações, uma para lá, outra para cá, beleza? Ou seja, para 4 falta um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Esse carbono já está fazendo 1, 2, para 4, 3, 4. Se o carbono só tem linha, então é saturação. Tá rodada, tá pisada. Professor, então aqui você não esquece mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diria Bob Esponja, você não erra mais. Vamos na sequência aqui, professor, rapidinho, olha só. Agora você tem aqui, deixa eu não sair da tela, deixa eu enquadrar minha careca aqui, que maravilha. Olha só, você tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, certo? E olha aqui, ele tá fazendo... Eu vou ter que virar pra lá, tá uma bosta isso aqui. Professor, eu vou virar pra cá, olha só. 1, 2, 3 hidrogênios. Agora veja, professor, esse carbono aqui, atenção, eu vou até limpar para você melhorar aqui a sua visualização, olha só. Esse carbono já está fazendo 1, 2, 3 ligações, ou seja, só vai mais um hidrogênio. Esse carbono já está fazendo 1, 2, 3 ligações, só vai mais um hidrogênio aqui. E esse, como só está fazendo uma ligação, você completa com 3 hidrogênios. Pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você acertou. Beleza? A mesma coisa aqui na ponta, professor. Rapidinho, se a gente fosse fazer, eu não vou desenhar o hidrogênio, vou colocar só a perninha em azul, olha só. 1, 2, 3 hidrogênios, 4, 5, 6 hidrogênios. E aqui a gente tem os 6 hidrogênios na fórmula de linha de ligação. Professor, cadê o hidrogênio desse carbono no meio? Meu filho, o carbono sempre irá fazer 4 ligações. Já está fazendo 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio, não vai hidrogênio naquela estrutura, beleza? Galera, assim a gente finaliza a parte de linha de ligação. Eu vou fazer um exercício agora com vocês no quadro, onde a gente vai trazer um conceito novo ali do benzeno e a gente finaliza assim essa nossa segunda aula. Lembrando que na apostila você tem mais exercícios e que no final a gente posta o nosso quadro resumão aí, beleza? Se gostou, galera, dá um like e se inscreve no canal. Caso você não tenha gostado, como bom hater, vai lá e reclama da vida, como você faz com tudo, certo? Se inscreve aí e a gente está à disposição. Careca Show da Química. Ha! Então vai lá, galera, vamos finalizar a aula aí com um exercício orientado, certo? Exercício esse da sua apostila que está na parte de princípios, o exercício número 3. Vem do Enem 2019, Enem recente. Se você estiver assistindo um vídeo esse ano, foi do ano passado. Se você estiver assistindo em 2020, foi do ano passado, certo? Onde ele traz um conceito que a gente não trabalhou na videoaula que eu quero trazer para você no exercício. Professor, observe que ele coloca para você aqui 3 estruturas. Você olha para o exercício e fala, ai pai, para, né? Vamos lá, rapidinho. A utilização de corantes na indústria de alimento é bastante difundida e a escolha
por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes e aí a gente tem 3. Um é a bichina, o outro é o licopeno e o outro que eu não coloquei, mas muito importante, que vocês conhecem da biologia, é o beta-caroteno. E aí ele vai direto com a pergunta, na lata, pai. A propriedade comum, grifa aí, propriedade comum, as estruturas que confere cor a esse composto é a presença de... Galera, um conceito que eu não passei na aula, mas está aqui exposto para a gente discutir, é o conceito da alternativa A, cadeia conjugada, alternativa A, cadeia conjugada, certo? Alternativa A, que a gente não comentou nas aulas, mas vale aqui chamar a atenção, tá? Professor, assim como no benzeno a gente discutiu, duplas alternadas, professor, olha só, essa questão de a gente ter sempre duplas alternadas em todas as estruturas, professor, tá aqui as duplas alternadas, certo? Isso aqui, professor, duplas alternadas, certo? É a característica, professor, que a gente chama de ser cadeia conjugada. Tudo isso aqui, professor, é chamado conjugação, certo? Que é o que dá a propriedade à cor para você, que dá a propriedade de cor para você nos compostos, tá? Cara, cadeia ramificada, as cadeias até são ramificadas, mas não é a propriedade que dá a cor, tá? Átomos de carbono terciários, também tem carbonos de átomos terciários, assim como na letra E, você também tem carbonos em hibridização sp3, mas não são essas características, professor, que dão a cor. O conceito-chave tá aqui, é o conceito de cadeia conjugada, onde a gente tem as duplas alternadas, igual a gente tem ali no benzeno. Vale a pena dar uma gulgada sobre isso, beleza? Em relação à letra D, questão de configuração cis, galera, eu peço para vocês segurar um pouquinho isso aí até a gente entrar no conteúdo de isomeria dessas aulas, tranquilo? E só por fim, para que você não se esqueça, não se confunda, isso não aqui deu certo não é comigo, não dá certo com ninguém! Não é benzeno, tá, professor? Benzeno tem que ter duplas alternadas para você não se esquecer. Para ser benzeno, para essa cadeia ser aromática, ela deveria estar assim e não assim, tá bom? É outra dúvida que pode surgir. Galera, então assim a gente finaliza o exercício orientado da aula e a gente finaliza a nossa aula 2, a nossa aula de princípios, ok? Na sequência tem muito mais conteúdo, tem muito mais conceito, a gente precisa falar das funções orgânicas e você vai comigo aprender todas elas. Porque diria Gustavo Lima, não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Careca Show da Química. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém!